O vídeo completo e o canal oficial estão na descrição deste vídeo. Comente o que achou da exposição destas palavras. Obrigado. É curioso, Jesus fala isso, quantas vezes eu quis acolher você e você não quis. Ele fala isso. É você mesmo que trouxe esse versículo. Exatamente, aqui. eu acabei de mencionar esse versículo. Agora, quando você lê o finalzinho de tudo, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. E a Bíblia diz em Lucas, que ele abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras. Ele diz assim, vocês não sabiam que era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito do Filho estava escrito? Que era necessário que ele fosse entregue às autoridades e padecesse, e em seu nome fosse pregado perdão dos pecados aos gentios? Vocês não sabiam que tudo isso tinha que acontecer? Os discípulos se aproximam dele e ele abre o entendimento deles para que eles entendam as Escrituras. Ele fala, olha, tudo o que aconteceu, inclusive a rejeição, especialmente a rejeição de Jerusalém, tudo isso era necessário, expressãozinha dei no grego, significa é necessário. Era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado, fosse entregue às autoridades, morresse e em seu nome fosse pregado a remissão dos pecados a todo mundo. No finalzinho de Lucas está isso. Ou seja, a rejeição de Jerusalém que fez Cristo lamentar essa rejeição. Sim. Quantas vezes eu quis te acolher? Essa rejeição estava no decreto. Mas Cristo lamenta e diz, você me rejeitou. Entendi. Você me rejeitou. Mas a rejeição depois ele estava no decreto. Como é que você une isso tudo? Não dá. Entendi. Não tem como. É assim, Irineu de Leão dizia o seguinte, olha, essas questões ligadas à douta ignorância, que Calvino fala, essas questões que são insolúveis, essas questões que nós não conseguimos harmonizar e que entram em choque, que nós olhamos e falamos, meu Deus, não faz sentido isso. Essas questões, Irineu de Leão fala o seguinte, olha, nós não conseguimos discernir o que está na nossa cabeça do lado de fora. Por exemplo, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Não sabe. Eu não sei discernir o que tem na minha cabeça grudado nela do lado de fora. Eu não sei. Nem isso eu sei. Agora eu quero desvendar o que tem na cabeça de Deus do lado de dentro. Amigo, a nossa cabeça finita, a nossa mente finita jamais vai entender isso. Eterno. Como é que o eterno cabe dentro do finito, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Sim. Assim como a terra está distante do céu, assim os meus pensamentos estão distantes dos seus pensamentos. Então, não dá. Eu tenho que olhar para essas coisas e dizer, tá bom, Senhor. Então, Jerusalém rejeitou o Senhor, e o Senhor se lamentou por isso, e ela é culpada por isso. Mas isso estava no seu decreto. É isso que Mateus 23 diz, é isso que Lucas 24 diz. Então o que eu faço? Eu dou a mão para os dois textos e sigo em frente, pela fé. É viver intelectualmente pela fé. Eu não tenho que ver pela fé só nas questões de necessidade do dia a dia. Eu tenho que humilhar a minha inteligência, como diz o livro do Jonas Madureira, né? É a inteligência humilhada. Eu humilho a minha inteligência, dizendo, não, Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Agostinho de Hipona chamava isso de o abismo da cruz. Tudo isso que eu estou falando aqui agora não é da minha cabeça não, viu? Então os ouvintes aí não pensem que eu estou inventando isso. Agostinho de Hipona, ele chamava isso de o abismo da cruz. Ele fala, olha, eu vejo a profundidade, mas eu não consigo ver o fundo disso. Os meus olhos não conseguem vislumbrar os detalhes e as explicações disso. É escuro demais e profundo demais para mim. Ele fala, um crê, o outro rejeita. Deus trabalha em um e não trabalha no outro. Por quê? Porque qual é a razão? Por que um crê e outro não? Por que é dado a um e não a outro? Por que o ladrão crê e Pedro nega?
E ele olha para isso tudo e ele fala, ó profundeza, ó profundidade. Eu fico admirado com a grandeza disso, eu admiro tudo isso com o meu coração, mas eu não consigo explicar isso com a minha mente. Eu então me prostro em adoração, mas uma adoração em que eu não entendo. É o que Calvino diz. Olha, essas questões não são questões para serem desvendadas. Essas questões devem fazer com que nós adoremos ao Senhor, como Paulo fez. Paulo olhou para tudo isso e falou, ó profundidade. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ajude outras pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a Palavra de Deus.